aí, galera, estamos iniciando esse vídeo. Meu nome é Rafael, nós somos da equipe do Conectai-vos. Meu nome é Carolina. E eu sou o Gabriel. Nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o filme Coringa, que nós assistimos por vermos uma sincera ligação entre o adoecimento de Arthur Fleck com o adoecimento que estamos vivendo hoje, nos tempos de coronavírus, né? Não só por conta do coronavírus, mas por conta de tudo que a quarentena suscitou no coração das pessoas. E por isso nós nos dispomos a assistir esse filme, discutimos um pouco sobre ele, vimos algumas questões até práticas e totalmente conexas a tudo que estamos vivendo hoje, e estamos aqui para apresentá-las. Ver se podemos agregar alguma coisa ao pensamento, principalmente ao pensamento cristão de cada um. Então, vamos aí. E trazer para nossa realidade também, né? Que não. Isso aí. Que todos em algum momento vão enfrentar uma situação parecida. No filme é muito presente o adoecimento próprio da cidade, e eu acho que isso é um dos principais porquês do Coringa ter adoecido, é que a cidade já estava adoecida, né? Então, por ele ser mais suscetível e ter abertura àquela chaga que ele já tinha, aqueles problemas familiares e tudo, então o adoecimento de Gotham City foi só um porquê a mais, né? Para ele se revoltar e se tornar tudo que ele virou, se tornar tudo que ele se tornou. Então, eu vendo o filme, eu até vi algo que é extremamente importante até no cinema, que é a questão da jogada de cores. É muito comum, como você vê, as cores cinzas, as cores marrons, mas principalmente as cores cinzas, a cidade assim cinzentada, a cidade não tem cor, não tem vida. Então daí a gente vê que é o próprio roteiro tentando nos mostrar o quanto que a cidade estava adoecida. E a gente vê isso a mais também, né, no governo da cidade, como aqueles governantes usavam da população e de certa forma escravizavam eles, né? Digo no viés assim, social mesmo. E isso eu acho que tem sido um dos porquês do adoecimento de Arthur. Mas como a cidade depois dele continua adoecida, será que também não poderia surgir outros Coringas depois dele? Pegando esse gancho já, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas é uma história assim bem interessante, que o próprio diretor, né, do filme chegou a colocar em questionamento. Mas e aí, será que esse é o Coringa de verdade? Porque, tipo, você não tem uma definição em si se aquele é o Coringa que nós conhecemos, né? Se vocês pararam para pensar, Bruce era bem novo lá. E se você for história em quadrinho ou as outras representações do Coringa, eles têm quase, tipo assim, não quase a mesma idade, mas uma idade, assim, base, né? Parecida. Então, é meio para discutir isso mesmo, entendeu? Porque aquilo ali, aquele Joker, aquele Coringa ali que surgiu ali, poderia ser só uma inspiração para vários outros Coringas que viriam a surgir depois, né? E levando já em paralelo com uma reviravolta já do novo universo DC, é justamente esse, né? Que o Batman, depois lá no descobrimento do Batman, descobriu que na verdade eram 3 Coringas e sim, existiam 3 Coringas. Então acho que é meio que isso também que o filme levanta, né? Pô, aquilo ali é tipo só a introdução, é só o surgimento de uma lévola ali de gente maligna do estilo Coringa. É uma figura, né? O filme ele tentou mostrar uma figura que surgiu a partir do adoecimento de uma sociedade, uma figura justamente, que não termina só em si, né? Termina em muitos até. Ela até continua, né? Ele é algo meio repetitivo. É tipo como se fosse um posto, né? Tipo assim, não é uma pessoa específica, é o Coringa. Qualquer um pode ser o Coringa, né? Sim. Exatamente. E isso que você falou, eu ia pensando quando eu assisti o filme, porque as próprias pessoas que trataram ele mal poderia também ter uma história do Coringa, né? Porque, como vocês mostraram, a cidade já estava doente, né? Então, assim, cada um ali tem uma história para ter se tornado daquela forma. E aí você vai ver na história de um, né? Que é a do Coringa, mas provavelmente os outros
cada um teve uma história pra se deixar contaminar, né? Que eu lembrava também, né, quando eu assisti o filme, por mais que ele fosse doente, ele não nasceu daquele jeito ruim, né? Ele foi dor em cima de dor, né? Que ele foi tentando lidar, e aí ele foi se deixando contaminar por aquele mal, e aí ele revidou com o mal, né? Como é importante, né, os laços familiares, porque a partir das experiências traumáticas que ele teve com a mãe, que isso foi ficando dentro dele, né, e é tanto que ele não lembrava. E eu lembro em alguns atendimentos psicológicos que eu tive quando eu estava na experiência do seminário, que o psicólogo falou sobre essa questão de tem gente que sofre abusos quando é criança, né, e no futuro esses abusos eles se transformam em atos, a pessoa realmente tá com depressão e não sabe por quê, e esse tipo de coisa. E quando vai ver algo que ficou no subconsciente, assim como ficou no dele, né? E quando ele pegou o relatório lá da mãe dele, que ele descobriu tudo que aconteceu, ele lembrou, né, tudo que aconteceu, e também sentiu tudo, né? Sentiu a ponto de matar a própria mãe. Então... Spoilers! Mas é isso mesmo, cara. A gente trazendo pro nosso mundo, digamos assim, nossa sociedade, você para pensar um pouquinho depois da revolução, a própria revolução sexual que teve, né, tipo, o assunto em si, a revolução em cima das famílias, é um negócio que alterou bastante esse tipo de coisa, porque as pessoas já não olham mais para a família como antes. A família tinha um papel muito, assim, importante, tipo, de tradição mesmo, de passar uma coisa. Aí é claro, quando a gente fala isso, muitas pessoas vão falar assim, mas muita família que era cabresto e tal, mas pô, a gente não tá falando nisso. Existia, mas o foco não era isso, o foco era tipo de uma educação mesmo, né? Tipo, de um lar, de amor fraternal e tudo. E é tudo que o Coringa não tem, né? Então é por isso que não só o Coringa, né? Mas como o Rafa falou, o adoecimento da cidade se deve também muito a isso. Sim. Eu acho que é isso que levanta, que é aquela questão de ele realmente é culpado das coisas que ele fez, né? Porque quem está cego não tem culpa de andar e tropeçar nas coisas e derrubar, né? Então entra naquela questão moral, se realmente ele tem culpa de tudo aquilo que ele fez, ou se ele tem culpa só a partir do momento que ele gosta, né, de não só expor, mas gosta de matar, igual uma hora que ele tomou gosto por aquilo, principalmente no programa. Esse é um ponto que para se refletir, né? Porque no momento, por exemplo, a gente vê que ele meio que quer ser uma pessoa boa, mas aí tem esse momento que ele gosta de matar, certo? Que aí que o mal ele já se deixou consumir. Pelo que as pessoas faziam com ele, o próprio amigo de trabalho, né? Que ajudou ele, né? Mas não ajudou, mas só desencadeou, né? As atitudes que fez ele se tornar quem ele se tornou. E aí eu enquanto eu assistia, né? Eu olhando uma pessoa que precisava desse contato com a misericórdia, né? Por exemplo, o Gabriel falou da questão da moral da família. Infelizmente, não dá pra gente, é muito importante, mas não dá pra gente contar só com isso, né? Por exemplo, ele teve um péssimo trauma, mas eu acho que é aí que o nosso papel de cristão entra, sabe? De levar essa misericórdia, porque enquanto eu assistia o filme, eu ficava, esse homem precisa de uma experiência com a misericórdia. Por quê? Porque por mais que ele tenha se deixado contaminar pelo mal, a vida dele não precisa acabar assim, né? Em algum momento nós também se deixou contaminar pelo mal, né? Mas porque a gente sabe que Deus está presente na nossa vida, a gente consegue recomeçar. Deus também, né? Tem uma força maior do que nós mesmos. Então, eu acho que é uma figura cristã que ele precisava ali na vida dele, né? Precisava de alguém para ter misericórdia, né? Porque realmente, depois que ele escolhe e sente prazer em fazer o mal, meio que se torna justificável, né? As atitudes dele, mas não é justificável, né? A partir do momento que ele escolheu fazer. De certa forma, ele teve chance de mudar. Eu até comentei sobre Viktor Frankl, né, que ele também viveu uma experiência traumática nos campos de concentração e escolheu não o que o Coringa escolheu, né,
não contribuir com a desgraça, mas e se impor à desgraça, né? E dando novo sentido para a sua vida e para a vida dos outros. E será que o Coringa também não poderia ter feito isso, mesmo com todo o egoísmo que ele recebia, né, a murros da sociedade, a murros literalmente da sociedade? Mas será que mesmo com todo esse egoísmo ele não poderia mudar? É sempre aquilo, né? Porque ele sabe do mal que ele fazia. Se não fosse assim, ele não teria corrido quando tinha matado aqueles 3 valentões lá no metrô. Mas ele sabe que foi mal, ele sabe que aquilo era errado. Então, a partir do momento que ele sabe que é errado, mas de certa forma a gente fala isso, mas o filme não conduz dessa forma, né? O filme realmente nos mostra que não tem outra chance para ele a não ser realmente se voltar contra o mundo. O filme é muito claro isso, quer mostrar pra gente não, ele tem que se tornar Coringa para ser livre. O filme ele quer muito mostrar isso, que ele não tem outra chance. Tanto até quando a gente acha que ele tem outra chance, né? Começa a namorar com a moça lá, e depois, aí a gente descobre que aquilo era tudo mentira, coisa da cabeça dele. Aí que o filme coloca mesmo, não, ele não tem chance não. Tem que ser o Coringa mesmo, aceite. Acabou, é isso. E esse aí, rapaz, é um assunto interessante que a gente tem que focar, cara, porque nós, como, assim, receptivos, né, de informações, assim, pessoas que recebem muita informação e principalmente, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de assistir alguma coisa. Cuidado, né, a gente tem que ter certo cuidado, porque para pensar aí, tipo, esse filme, de verdade, ele bate muito forte nisso, né, que, tipo, o único caminho é aquele, olha tudo que aconteceu, olha como todo mundo trata ele, olha a história, o passado dele, que ele nem lembrava, mas na hora que ele descobriu, era ainda fazer a história dele ainda pior, né? Então a gente tem que ter esse certo cuidado aí. Até mesmo porque ele prende muito nesse relativismo moral, né? Porque se você parar pra pensar, o Coringa em si, ele tem um pouco de alguns personagens que sofrem, né? Que passa por essa transformação do medo para o ódio. E são personagens, por exemplo, igual o Anakin, né? Eu acho que é um dos mais tradicionais, que é justamente focado muito, tipo, você tem muito essa parte do medo, e você até entende, quando ele tá no medo, a gente não pode julgar assim, simplesmente, poxa, uma reação mesmo, né? Natural. Agora, quando se parte do medo para o ódio, aí já é mais complicado, né? E outro personagem que faz muito isso é o do Breaking Bad, né? Que ele sofre, tem a parada do câncer e tudo, mas quando ele passa de verdade, eu fiz isso por mim, eu fiz porque eu quis. Já não é mais um medo, é uma escolha. E eu acho que isso também, a gente pode lembrar também, quando você falou do relativismo, eu lembrei do livro, né? Que eu li, que falava sobre o mundanismo, de tornar o mal normal, né? Então, o mal, essas atitudes ruins que ele tomou, no final do filme mostra como se fosse, né, como vocês mesmos disseram, que era a única resposta, né, que ele tinha. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nas coisas que a gente assiste também, pra gente também não concordar e aquilo começar a fazer parte da nossa vida, né? Porque é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente quer continuar crescendo na nossa fé, né? Como cristão. E tem filmes que usam muito desse meio, viu? E esse mesmo é surreal a maneira como eles persuadem. É surreal a maneira como eles persuadem. No fim, você dá graças a Deus. Não tô exagerado, mas no fim você chegar quase a dar graças a Deus por o Coringa ter se tornado o Coringa, que eu saio do sofrimento. E como a gente sabe, né, o mal não é resolução de nada, né? O mal só faz aumentar mais mal depois. Você pode ver isso pela vida dos santos mesmo, né? Pelas vidas dos santos, são os mártires. Você pega os mártires, tipo assim, são pessoas que foram torturadas e, tipo, simplesmente... eu esqueci o nome do santo agora, mas vocês devem conhecer a história dele, que é o que foi
que o cara mandou assar ele, né? E tipo, ele Sim. estava sendo assado e ele foi, meio que responde, esse lado aqui já tá bastante assado, se quiser virar pro outro. Então, tipo assim, chega a ser cômico, né? A forma com que ele reage, mas é tipo assim, é porque ele tá seguro da fé dele. Ele tá seguro de que, tipo, o caminho não é aquele, né? Então, tipo, é uma coisa que você não tem no Coringa, porque, tipo, o filme em si é uma direção só, igual o Rafa falou. É apenas, tipo, meio que acabar com aquele mal, independente de qual forma ser. E a forma que ele encontra é justamente revidando. Mas assim, isso aqui é uma coisa que me preocupa, né? Acabar, não importa que forma seja. Para nós, na nossa fé, importa sim a forma que acaba, né? O mal. E foi justamente isso que Jesus veio, né? Para nos ajudar a lidar com a dor e com o sofrimento. E algo que tem muito no Coringa e hoje em dia, principalmente por conta do coronavírus, é a falta de perspectiva de futuro. Ele não mudou porque não tinha perspectiva de futuro, né? E muitas situações hoje, sobretudo por conta do coronavírus, né? Que o povo perdeu totalmente. O povo não, né? Que a gente não pode tirar disso, porque às vezes a gente perde a perspectiva de futuro mesmo. Nós perdemos a perspectiva de futuro com o coronavírus, e isso causa em nós o mesmo adoecimento que causou no Coringa. Quem sabe, até de maneira indireta, talvez, a gente esteja agindo como o Coringa também, de forma egoísta, pensando só na nossa dor, esquecendo da sociedade, de certa forma. Então é algo a gente se pensar, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, né? É isso que eu fiquei pensando também, no nosso comportamento, né? Por exemplo, com nós e com as outras pessoas, né? Será que eu não estou colaborando para que uma pessoa esteja no caminho, né, do Coringa? Ou será que eu não estou colaborando para que eu esteja no caminho do Coringa? Né? Então, assim, ver aonde que ele errou e ver aonde que a gente não pode errar, né? Que é lidar com a dor pela dor, né? Então, assim... Porque é muito, assim, do interpretativo, né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas tipo, é muito do que eu tiro, do que eu penso, ou de que relativamente aí o que der certo. Então, o Coringa pode, tipo, eu sofri tanto. Eu tô ainda sofrendo, acabei de descobrir minha história, é pior ainda do que eu pensei. Então, tipo, a solução é essa, como falou, uma perspectiva de futuro cristão, né? Eu não tinha uma misericórdia, porque, tipo, se ele tivesse, poderia, poxa, é isso. Mas o fim é muito maior, né? Teve um cara aí que morreu por nós, tipo, passou por isso e muito pior, e falou, ama os teus inimigos, ama os teus irmãos, tipo, se preciso for, dê tua vida, né? Mas, tipo, no fim, você estará comigo na eternidade. Então, tipo, o Coringa não teve isso, né? Porque tu tinha impregnado nele essa, poxa, esse relativismo moral. Poxa, eu sofri tanto, então, se eu revidar, é só uma consequência, não é nada demais. Por isso que é importante, né, a essência cristã que faltou ali, né? É igual a gente comentou em outra ocasião. Se tivesse realmente uma figura cristã ali, né, tudo teria sido diferente. Mas a gente tem que saber também que essas situações onde não há uma figura cristã está em todos os lugares. E outra coisa que eu achei interessante é quando ele foi buscar conhecer a própria história, né? E aí ele lidou com um momento bem traumático da vida dele. E aí ele tomou uma decisão de matar a própria mãe, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com o nosso autoconhecimento e com a nossa moral. Porque, assim, a nossa moral não é 100% certa, né? E a gente não vai estar 100% certo o tempo todo. Então, a gente precisa sempre estar em oração, né? Então, assim, porque só Deus, né, conhece a história do outro, sabe a verdade, tanto minha quanto do outro, porque às vezes a gente acha que se conhece, mas Deus sabe muito mais de nós do que nós mesmos. E buscar esse autoconhecimento e ter misericórdia consigo mesmo, né? E com as outras pessoas, para não entrar nesse desespero que ele entrou, né? Que é a questão do adoecimento do coronavírus, né? Que vai gerando um desespero, né? A gente, até as pessoas mais próximas, a gente já consegue ter um pouco desse contato, né? A realidade das pessoas que foram muito afetadas, né, por causa da pandemia. E a gente está aqui para ajudar elas
ajudar nós mesmos, né? Ajudar primeiro, ajudar as outras e ajudar as outras pessoas. Esse ponto é importante, Carol, porque eu gosto de pensar que tudo que vem da gente, somente da gente, tipo, não é bom, né? Então, tipo, a gente não tem uma moral, né? É igual... E o relativismo moral é justamente isso, pensar que a gente pode ser moralmente bom, né? Mas, tipo, não pode, porque, tipo, a gente vai estar sempre voltado pra gente mesmo. E, tipo, não tem como ser completamente bom se a gente é voltado pra gente, né? Então, quando a gente não tem esse ponto fixo, né? Que é Cristo, e essa moral, dificilmente a gente vai fazer algo que dê certo lá no final. Verdade. Outra coisa que eu percebi muito também, não sei se vocês repararam, é que ele era impossível de conviver consigo mesmo. Isso é algo, nossa, é quase todos hoje. A gente não aguenta ter conosco mesmo. Eu vi até um meme esses dias que eu ri tanto, que uma pessoa falando assim, falavam para usar da quarentena para se conhecer. Pois é, tá bom, já me conheci e já quero me desconhecer, não suporto mais. Então é muito isso que estamos vivendo hoje. A gente não aguenta viver conosco mesmo e isso causa muitos danos, né? Porque a partir do momento que você não se ama, você não ama o outro. Essa falta de paciência, né? Consigo mesmo e com as outras pessoas. E a gente vai vendo que o nosso comportamento muda. E... dar um exemplo assim meio pessoal, mas eu já fui bem impaciente comigo mesmo, preciso mudar mais, muito, mas eu percebi que depois de um contato assim mais íntimo com a misericórdia de Deus, eu aprendi a crescer nessa questão da paciência, né? Tem vezes que a gente falha, né, bastante, mas aí eu volto nessa questão da misericórdia, né? Quando a gente está faltando com a paciência conosco e com as outras pessoas, a gente precisa responder com a misericórdia. Inclusive, hoje, na missa, o padre falou sobre isso que eu achei sensacional. Que ele falando, né, que Jesus estava triste por causa do João Batista faleceu, né? E aí ele viu o povo pedindo que ele vai evangelizar e ele estava cansado. Né? Mas e aí os discípulos falaram, mas acabou a comida, mandem o povo embora, né? E aí o Jesus falou, não, né? Vamos multiplicar os pães. Então ele teve misericórdia, né? Ele não mandou o povo embora com fome, né? Então, se tem um lugar bom pra gente buscar ter misericórdia conosco e com as outras pessoas, os pés de Jesus. Faltou um Jesus no Coringa. Faltou um Jesus. Como nós cristãos, a gente pode rezar também, né? Por esses coringas, né? Igual Santa Teresinha rezou pelo assassino e ele se converteu, né? Antes de morrer. Assim então, como São João Paulo II, né? Que rezou pelo cara que deu um tiro nele. Exatamente. E eu tive uma experiência parecida, não foi igual, né? Graças a Deus. Mas... é perigoso, então não seria difícil. Mas antes, né, de eu ter uma experiência assim, mais íntima com o amor de Deus, eu tinha um pensamento meio, infelizmente, meio, como posso dizer? Meio prejudicado. Minha moral era meio prejudicada. E aí, faz 2 anos atrás, eu fui assaltada, né? Tava com as minhas irmãs. E aí foi bem chata a situação. E aí na hora eu fiquei brava, né? Porque, enfim, né? É difícil você ver uma pessoa colocando uma arma na cabeça da sua irmã. E aí ele foi embora. E aí na hora, como a gente tava indo pro retiro, né? Da igreja, da comunidade Shalom. E aí na hora eu ia chegar atrasada. E eu tava responsável por algumas coisas. E aí como eu tava indo pro retiro, né? Fazer algo para Deus, quando eu fui assaltada, eu rezei pela vida desses ladrões, né? Porque eu falei assim, por mais que eu não quero que eles sejam presos, né? Eu quero que eles sejam convertidos. E aí eu lembrei, depois, né? Eu lembrei de Santa Teresinha, né? E aí eu rezei bastante por eles. E eu gostei disso. Por quê? Porque eu não fiquei com raiva, né? Então, assim, quando a gente vai alimentando a raiva da gente, a gente vai alimentando um coringa, né? Então, assim... Então a gente tem que rezar, né? A solução
rezar pelas pessoas. Isso é muito profundo, né? Porque tipo, o perdão, ele liberta mais a gente do que, na verdade, o perdoado, né? Cara, isso é Nossa, muito o quanto bom. faltou de perdão na vida do Coringa. Nossa, Em Gotham City todinho, faltou né? muito perdão. Falta muito perdão em Gotham, verdade. Muito Tem, perdão. Porque é muito difícil a experiência de perdão ali. Eu mesmo não tô conseguindo lembrar, não. Eu acho que não tem nenhuma experiência de perdão ali, nenhuma de verdade. Nem tem, da tipo, mãe. Tem tipo algo só, tipo, meio que releva, né? Mas tipo, nunca um perdão de verdade. Sim, nenhum perdão. Verdade. Porque tipo, Engraçado, depois... fica meio aquela ideia do beleza, mas eu tô aqui guardando, né? A primeira oportunidade. Cada vez mais a gente descobre o tanto que o filme foi previsível pra gente apoiar o Coringa. Porque nenhuma experiência, nem um coisinha, nem um perdãozinho assim pequenininho, nem nada, espremeu a cristandade ao máximo pra tirar tudo e bora fazer o filme. O quanto nosso papel é importante na sociedade, a gente que está dentro da igreja, né? Porque, por exemplo, como você falou, não teve nenhum papel de cristão ali, né? Então, quando a gente fica sem fazer nada, né? Uma série que eu assisti uma vez falou isso, né? Coisas ruins acontecem quando boas pessoas não fazem nada. Então, a gente precisa fazer coisas boas. Verdade. Aí que a gente vê se a culpa realmente de tudo que aconteceu era do Coringa de Gotham City ou era das pessoas boas que haviam ali e não se dispuseram a fazer nada, né? É interessante porque você não vê muitas, assim, transições lá no filme, né, em Gotham City em si. Você não vê muitas, assim, tipo, de pessoas boas para pessoas más. A maioria já são pessoas deturpadas, né? Sim, então fica bem complicado. Porque, tipo, eu não me lembro agora de onde é que eu tô com essa frase na cabeça, mas se eu não me engano é uma catequese do Papa Francisco, falando sobre a missa, e chega em algum ponto ele fala meio que, tipo, não ser mal tipo, não é um parâmetro, entendeu? Tipo, você não é mal, tipo, não se trata disso, isso é tipo, só uma obrigação. Você não fez mais que sua obrigação, eu tava quase lá. E, tipo assim, então, se você é do bem, então faça o bem, independente de qualquer coisa, entendeu? Não é só não fazer o mal, é fazer o bem também. Então é isso. Nós esperamos que essa pequena reflexão que fizemos sobre o filme realmente possa servir de muito aprendizado espiritual para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Que a partir de agora nós possamos ser ao mundo quem faltou em Gotham, quem faltou na vida do Coringa, porque realmente existem muitos Coringas hoje em dia, existem Coringas em nós até, e que possamos percebê-los, né? Para ser alguém também para esses que existem em nós, porque eles gritam muito. E vão continuar, né, Rafa? Gritando para sempre até no dia final. Exatamente, que a gente possa ser a luz, né, para esse grito. E buscar a luz, né? E justamente, Carol, igual a gente aqui, como um grupo em si, né, o Conectados, acho que é importante a gente também lembrar que a gente está sempre em comunhão. Então que a gente olhe, não só por nós, mas por todos mesmo, todos. Sim. E lembrando aqui do menino das frases, né? Lembrando aqui mais uma frase, tipo, se não me engano é do Dom Henrique, né, do Henrique Soares, falando justamente sobre a comunhão e tudo, e que tipo, pra gente pedir muito o Espírito Santo, né, porque a igreja em si não seria nada, seria só tipo um ninho de serpentes se não houvesse o Espírito Santo nela. Então a gente tem que pedir bastante também. Porque se a igreja seria um ninho de cobras, imagine o nosso grupinho, nós, né? Então é isso aí, pessoal. Verdade. Então é isso, pessoal. Bote um sorriso nessa cara, literalmente sorriso, não falta sorriso. E não seja e sigamos Joker. em frente. E não seja isso. Perigoso. Bote um sorriso não igual ao do Joker. Um sorriso verdadeiro. É isso. Um verdadeiro. In a white room with
black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings.